Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar rolando a tela, antes de você fechar esse vídeo achando que é mais uma mensagem comum, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me ouça, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer, não é uma palavra genérica jogada para o vento. Essa mensagem foi preparada especificamente para você, para o momento exato em que você está vivendo, para a dor que você carrega no peito, para as contas que te tiram o sono, para as noites em que você deitou e chorou sem conseguir explicar para ninguém o tamanho do peso que sente. Você já se perguntou por quê, mesmo trabalhando tanto, mesmo sendo uma pessoa honesta, boa, que teme a Deus, as coisas ainda parecem não se encaixar. Você já olhou para a sua conta bancária e sentiu aquela sensação horrível de vergonha, de impotência, de querer fazer mais, mas não conseguir enxergar o caminho? Você já teve que escolher entre pagar uma conta e colocar comida na mesa? Você já sentiu que estava sozinho nessa luta, que ninguém entendia o quanto você estava cansado? Eu sei, eu vi tudo, cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração murmurada no escuro quando você não tinha mais forças para falar em voz alta. Eu estava lá. E foi exatamente por isso que eu movi o céu para que você chegasse até esse vídeo hoje. Porque eu tenho uma palavra urgente para a sua vida. Uma palavra que vai mudar o rumo do que estava acontecendo. Uma palavra sobre provisão, sobre restauração, sobre o número que eu coloquei no coração de quem me buscou. 70 mil reais. Esse número não chegou até você por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte. Fui eu. Eu que direcionei os seus passos até aqui, porque chegou a hora de você receber o que eu preparei. Não saia desse vídeo, não pule nenhuma parte. Cada capítulo que você vai ouvir hoje foi costurado com cuidado pelo meu espírito, para que, ao final, você não seja mais o mesmo. A sua história vai mudar, a sua realidade vai virar, e você vai olhar para trás e vai entender por que tudo demorou. Porque eu estava preparando algo maior do que você imaginava. Escreva nos comentários agora: eu estou pronto para receber, Senhor. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na vida de cada pessoa que eu amo profundamente em que eu tomo uma decisão. Uma decisão que vai além do que os olhos humanos conseguem ver, além do que a mente consegue processar, além do que qualquer lógica financeira ou humana pode explicar. É o momento em que eu, o Deus do universo, o Criador de tudo que existe, decido pessoalmente intervir na história de alguém. E esse momento chegou para você. Eu quero que você entenda o peso do que estou dizendo. Não estou falando de uma bênção pequena, de um alívio temporário, de um dinheiro que aparece e some em dias. Estou falando de uma virada, de uma mudança de nível, de uma transformação que vai ser tão evidente na sua vida que as pessoas ao seu redor vão perguntar o que aconteceu, o que mudou, o que você fez diferente. E você vai saber a resposta. Foi Deus. Fui eu que entrei na sua história e decidi que o ciclo de escassez que perseguia a sua família havia chegado ao fim. Mas eu preciso que você entenda como essa decisão foi tomada. Porque ela não veio do nada. Ela veio de algo que você fez. Talvez sem nem perceber o quanto aquilo tocou o meu coração. Lembra daquela noite em que você estava sozinho e clamou o meu nome?
Lembra daquela manhã em que, mesmo com o coração partido, você abriu a Bíblia e tentou encontrar uma palavra? Lembra daquela vez em que, mesmo sem ter quase nada, você ajudou alguém que precisava mais do que você? Eu vi, eu registrei, e cada um desses momentos foi como uma semente plantada no solo do meu coração. Eu sou um Deus que observa, que nota, que percebe as coisas que ninguém mais vê. Enquanto o mundo via uma pessoa comum lutando para sobreviver, eu via um filho meu plantando em fé, regando com lágrimas e esperando com uma paciência que muitas vezes você mesmo achava que não tinha mais. Eu via a sua fé mesmo quando ela parecia fraca. Eu via o seu coração mesmo quando ele estava quebrado. E eu decidi, chegou a hora. Esse momento que você está vivendo agora, chegando até esse vídeo, ouvindo essa palavra, não é coincidência, é o ponto de virada que eu marquei na eternidade para a sua vida. É o momento em que o céu começa a responder tudo o que ficou em silêncio. É o momento em que as portas que estavam fechadas começam a se abrir uma por uma. É o momento em que aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma, começa a ter cheiro, começa a ter nome, e o nome disso é provisão sobrenatural. Eu quero que você grave isso na sua mente e no seu coração. Eu não me esqueci de você. Nunca me esqueci. Em cada momento que você pensou que estava abandonado, eu estava mais perto do que nunca. Em cada noite que você chorou, pedindo uma resposta, eu estava ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada pensamento que você nem conseguiu transformar em oração. Eu sou o Deus que conhece o que você precisa antes mesmo de você pedir. E eu decidi que o tempo da espera acabou. Os 70 anos e 000 que estão sendo preparados para você não são um número jogado ao vento. Esse número tem um significado profundo na minha economia espiritual. O número 7, em toda a minha palavra, representa completude, perfeição, a obra terminada. Quando eu coloco esse número diante da sua vida, estou dizendo que o que eu vou fazer por você não será pela metade, não será incompleto, não vai faltar. Vai ser cheio, transbordante, abundante além do que você pediu ou imaginou. E eu preciso que você não minimize o que estou dizendo. Há uma tendência no coração humano de ouvir uma palavra grande e começar a criar limitações. Mas isso não é para mim. Mas a minha situação é muito complicada. Mas eu já esperei tanto e nada aconteceu. Eu conheço esses pensamentos. Eles não vêm de mim. Eles vêm do inimigo que tem muito medo do que está prestes a acontecer na sua vida e está tentando, de todas as formas, fazer você desacreditar antes de receber. Não deixe ele vencer dessa vez. Não dessa vez. Porque dessa vez eu estou pessoalmente envolvido. Eu mesmo movi o céu para que você chegasse até aqui. Eu mesmo preparei essa palavra. E eu mesmo vou acompanhar cada passo da manifestação dessa bênção na sua vida. Tudo o que eu preciso é da sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Dá para mim o que você tem, por menor que pareça, e eu faço o resto. A decisão já foi tomada no céu. Agora ela precisa se manifestar na terra. E para isso acontecer, você precisa se posicionar. Precisa ouvir tudo o que eu tenho para te dizer hoje. Precisa receber cada palavra com um coração aberto, sem filtros, sem o peso do ceticismo que a vida às vezes coloca sobre nós. Chegou a sua hora, e o céu inteiro está de acordo com isso. Escreva nos comentários: eu creio que chegou a minha hora, Senhor, meu amado filho, minha amada filha. Eu preciso conversar com você sobre algo que talvez você já tenha sentido, mas não conseguiu explicar. Você já acordou de manhã com um número na cabeça e não soube de onde veio? Já sentiu aquela certeza inexplicável de que algo estava prestes a mudar, mesmo sem ter nenhuma evidência concreta? Já teve aquele pressentimento de que uma bênção grande estava chegando, mas o medo de acreditar era maior do que a coragem de esperar? Isso que você sentiu não foi ilusão.
Não foi superstição. Foi a minha voz chegando até o seu espírito de uma forma que a sua mente racional ainda não sabia processar. O número 70, $1.000, não surgiu nesse vídeo por acidente. Não foi o criador do conteúdo que inventou esse valor num passe de mágica. Esse número foi depositado por mim no espírito de quem está sensível à minha voz, de quem tem o coração voltado para mim, de quem está numa posição de espera e fé que eu reconheço e honro. E se você chegou até esse vídeo, se esse número chamou a sua atenção de uma forma que você não consegue explicar completamente, é porque algo dentro de você reconheceu a minha voz nisso. Deixa eu te explicar algo sobre como eu trabalho. Eu não ajo de forma aleatória. Cada número, cada sinal, cada coincidência que parece pequena demais para ser levada a sério, tudo isso faz parte de uma linguagem que eu uso para me comunicar com os meus filhos. Ao longo de toda a minha palavra, eu usei números, sinais e confirmações para preparar o coração das pessoas antes de agir. Eu avisei Noé antes do dilúvio. Eu preparei o coração de José anos antes de ele chegar ao palácio. Eu falei com Abraão antes de pedir que ele subisse o monte. Eu sempre aviso antes de agir, e estou avisando você agora. O número 7, como eu disse, representa completude, mas ele também representa o 7º dia, o dia do descanso depois da obra terminada. Pensa comigo, depois de 6 dias criando o universo, no 7º eu descansei porque estava feito, estava completo, estava perfeito. Quando eu coloco o número 7 na sua vida financeira, estou dizendo que a obra de provisão que estou fazendo na sua vida está sendo completada, que a luta está chegando ao fim, que o descanso financeiro que você tanto esperou está mais próximo do que você pensa. Os zeros que acompanham esse 7 também têm significado. Zeros, na minha economia, representam possibilidades ilimitadas, espaço para crescimento, campo aberto para que a minha glória se manifeste sem obstáculos. Não é um número fechado, é um número que representa o começo de uma nova fase, uma fase em que o teto que estava sobre a sua vida financeira é removido e o céu passa a ser o limite. Mas eu quero ser honesto com você sobre algo importante. Confirmações não servem para que você fique parado esperando o dinheiro cair do céu. Elas servem para te posicionar, para te preparar, para alinhar o seu coração com o que eu estou prestes a fazer. A confirmação que você está recebendo hoje é um chamado para a ação. Não uma ação de desespero, mas uma ação de fé. Fé que caminha, fé que se prepara, fé que age como se o que foi prometido já fosse realidade. E eu quero que você entenda outra coisa. Esse número pode se manifestar de formas que você não espera. Pode vir através de um emprego melhor. Pode vir através de um negócio que você nem considerou ainda. Pode vir através de uma dívida que é cancelada, liberando um fluxo que estava preso. Pode vir através de uma herança, de um acordo judicial, de uma oportunidade que vai aparecer de forma tão natural que você vai precisar de discernimento espiritual para reconhecer que fui eu quem a colocou no seu caminho. É por isso que eu preciso que você não limite o meu modo de agir. Não fica esperando que o dinheiro apareça de um jeito específico. Eu sou criativo. Eu sou o Deus do impossível. Eu abro portas que nunca existiram antes. Eu crio caminhos no deserto e rios no lugar árido. A pergunta não é como eu vou trazer. A pergunta é: você está pronto para receber quando eu trouxer? Você está com os olhos abertos para reconhecer a minha mão nos acontecimentos da sua vida? Essa confirmação que você está recebendo hoje é um presente, é um mapa sem coordenadas exatas, mas com a direção certa. E a direção é para frente, para cima, para dentro do que eu tenho reservado para você. Não olhe para trás. Não fique contando as vezes que você esperou e nada veio. Porque agora eu estou dizendo que chegou. Essa é a vez. Esse é o momento.
E eu, o Deus que não mente, estou colocando o meu nome por trás dessa promessa. Escreva nos comentários. Eu recebo essa confirmação na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, há coisas acontecendo agora mesmo que os seus olhos físicos não conseguem ver, mas que o seu espírito sente. Você já teve aquela sensação de que algo está mudando, de que o ar está diferente, de que uma pressão que estava sobre você está começando a ceder? Isso não é imaginação sua. Isso é o seu espírito percebendo o que está acontecendo no mundo invisível. E o que está acontecendo é poderoso, é urgente e diz respeito diretamente à sua vida. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor neste exato momento. Forças que trabalham contra o seu avanço, contra a sua prosperidade, contra o seu bem-estar, estão sendo confrontadas por anjos enviados por mim, por intercessões que sobem ao meu trono, por uma unção especial que estou derramando sobre aqueles que estão com o coração voltado para mim nessa temporada. E você é um deles. Essa é a razão pela qual você precisava ouvir isso hoje, porque o que está sendo decidido no espiritual vai se manifestar no natural muito em breve. Deixa eu te explicar como funciona a dinâmica espiritual em torno das bênçãos financeiras. Quando eu decreto uma provisão sobre a vida de alguém, essa provisão existe no espiritual antes de existir no físico. Ela é real, ela tem substância, ela tem peso, ela está lá, preparada, aguardando o momento certo para se manifestar na dimensão que você consegue tocar, ver e usar. Mas entre o decreto espiritual e a manifestação física, existe um processo. E é nesse processo que muitas pessoas desistem, porque não conseguem ver o que está acontecendo nos bastidores. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, anjos estão sendo enviados para preparar o caminho. Portas que estavam fechadas estão sendo destravadas. Pessoas que precisam entrar na sua vida estão sendo direcionadas para cruzar o seu caminho. Ideias, estratégias e revelações estão sendo posicionadas para chegar até você no momento certo. Oportunidades que pareciam impossíveis estão sendo moldadas pela minha mão para se encaixar perfeitamente no que você precisa e no que você tem capacidade de receber. Mas eu preciso te alertar sobre algo. O inimigo também vê o que está acontecendo e ele está com raiva, porque cada vez que eu decreto uma bênção sobre a vida de um dos meus filhos, ele tenta antecipar para criar obstáculos, confusões, distrações. Ele vai tentar te fazer discutir com alguém importante justo agora. Vai tentar te trazer uma notícia ruim para te desestabilizar. Vai tentar te fazer sentir que você não merece o que estou prometendo. Vai colocar pessoas negativas ao seu redor que vão tentar minimizar a sua fé. Reconheça essas táticas, não caia nelas. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O que você vê com os seus olhos é temporário. É o resultado do que já aconteceu no espiritual. O que eu estou decretando no espiritual hoje vai se tornar a sua realidade física amanhã. E o que estou decretando é abundância, é quebra de pobreza, é restauração financeira, é o fim de um ciclo de falta que durou tempo demais na sua família. É a abertura de novas portas que vão criar fluxos de renda que você ainda não consegue imaginar. Pensa na história de Daniel. Quando ele orou, a resposta foi enviada imediatamente, no primeiro dia. Mas demorou 21 dias para chegar até ele, porque havia uma resistência no mundo espiritual que precisava ser vencida. E o anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia que você se dispôs a entender e a humilhar perante o seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Não foi a demora que quis dizer que eu não estava ouvindo. Foi a batalha espiritual que precisava ser travada e vencida antes que a resposta pudesse chegar. Você está no seu 21º dia, meu filho, minha filha. Você está no momento em que a resistência está sendo vencida.
A batalha que estava atrasando a sua bênção está chegando ao fim. E quando ela chegar, vai chegar de uma vez. Não aos poucos, não de forma tímida, mas com a força de tudo o que ficou represado durante o tempo de espera. Tudo que você esperou vai chegar junto. Todo o atraso será compensado com abundância. Por isso eu te peço, não desanime agora. Não é hora de recuar. É hora de avançar com mais força do que nunca, com mais fé do que você já teve, com mais determinação de que a vitória é sua. O mundo espiritual está movendo o que precisa ser movido. O campo está sendo preparado. Você só precisa continuar firme, continuar crendo, continuar se posicionando para receber o que está a caminho. Escreva nos comentários: eu estou firme, Senhor. Recebo o que está a caminho. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você olha para o seu passado. Aqueles momentos que você classificou como coincidência, aquelas situações que pareciam pequenas demais para ter significado, aqueles encontros que você achou aleatórios. Nada disso foi acidente. Fui eu. Estive trabalhando na sua vida muito antes de você perceber, muito antes de você me pedir, muito antes de você chegar até esse vídeo. Eu sei que você passou por momentos em que não conseguia me ver, em que a dor era tão grande que a minha presença parecia distante, o meu silêncio parecia abandono. Mas eu preciso te mostrar hoje os rastros que deixei, as pegadas que marcam cada lugar por onde passei na sua vida, mesmo quando você não me viu. Porque esses sinais não eram aleatórios, eram avisos, eram preparações, eram as peças de um quebra-cabeça que só agora está começando a mostrar a imagem completa. Pensa comigo. Quantas vezes você esteve na beira do abismo financeiro e algo, de forma inexplicável, segurou a queda? Quantas vezes uma conta que você não tinha como pagar foi resolvida de um jeito que você até hoje não consegue explicar direito? Quantas vezes uma pessoa apareceu na sua vida no momento exato em que você mais precisava de ajuda? Quantas vezes você teve um insight, uma ideia, um pensamento que parecia vir de outro lugar? E quando você seguiu aquela ideia, algo bom aconteceu. Esses não eram acasos. Meu filho, minha filha, era a minha mão invisível sustentando, direcionando, protegendo. Um dos maiores sinais que eu coloco no caminho das pessoas que amo é o da sobrevivência. Quando tudo deveria ter desmoronado e não desmoronou. Quando tudo deveria ter acabado e não acabou, quando o diagnóstico era de derrota e você ainda está de pé. Isso sou eu. Essa resiliência que você tem, essa força que aparece quando você já não acha que tem mais nada. Isso não vem de você sozinho, vem de mim, alimentando o seu espírito com uma graça que você muitas vezes não pediu, mas que eu derramei assim mesmo, porque te amo demais para te deixar quebrar. Eu também coloco sinais através das pessoas. Alguém que te disse uma palavra de encorajamento num momento crítico. Um estranho que te ajudou sem esperar nada em troca. Um amigo que apareceu na hora certa. Uma conversa que você ouviu sem querer e que plantou uma semente no seu coração. Eu uso pessoas para falar com as pessoas. E cada vez que alguém cruzou o seu caminho e deixou algo de bom, foi eu enviando um mensageiro. Às vezes o mensageiro não sabe que está sendo usado por mim, mas eu sei. Porque eu orquestrei cada encontro, cada coincidência, cada conversinha, aparentemente sem importância, que na verdade mudou algo dentro de você. Tem outro tipo de sinal que eu uso muito: os fechamentos de porta. Sabe aquela oportunidade que você queria tanto e não veio? Aquele emprego que parecia perfeito e você não foi selecionado? Aquele negócio que parecia promissor e não deu certo? Eu sei que na época doeu. Eu sei que você ficou sem entender, mas eu precisava fechar aquela porta porque o que estava atrás dela não era o que eu tinha planejado para você. Era uma armadilha disfarçada de oportunidade. Era um desvio que te tiraria do caminho certo.
Cada não que eu dei na sua vida foi porque eu já estava preparando um sim muito maior em outro lugar. E agora chegamos ao momento em que esse sim está sendo pronunciado. Os sinais do passado foram a preparação. O que está acontecendo agora é o cumprimento. Tudo aquilo que você viveu, as lutas, as perdas, os momentos de confusão e de dor, não foi em vão. Foi o processo de formação de um vaso que eu precisava tornar mais forte, mais resistente, mais capaz de carregar o peso da bênção que estava por vir. Porque bênção grande precisa de vaso forte. E eu estava te preparando. Quero que você faça algo agora. Pense nos últimos 5 anos da sua vida. Pense nas viradas que aconteceram, nos momentos que pareciam o fim e se tornaram começo, nas perdas que abriram espaço para algo melhor, nas noites mais escuras que foram seguidas por manhãs que você não esperava. Esses são os meus sinais. Esses são as pegadas que deixei. E eles apontam todos para a mesma direção, para frente, para o que está por vir, para o que eu preparei e ainda não revelou completamente. O sinal mais importante de todos é este que você está vivendo agora. O fato de que chegou até esse vídeo, de que está ouvindo essa palavra, de que algo dentro de você está ardendo enquanto ouve essas palavras. Isso é o maior sinal de todos. É o sinal de que o tempo chegou, de que a preparação acabou, de que o que eu prometi está prestes a se tornar realidade visível, palpável, mensurável na sua vida. Escreva nos comentários: eu reconheço a tua mão na minha vida, Senhor. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você sobre algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Mas que ignorar tem custado caro demais. Há um inimigo real. Não estou falando de uma figura simbólica, de uma metáfora religiosa, de uma ideia abstrata. Estou falando de uma força real, inteligente, estratégica, que tem um objetivo muito claro: roubar, matar e destruir. E um dos seus alvos favoritos é exatamente a provisão que eu estou preparando para os meus filhos. Eu preciso que você entenda que o inimigo não vai aparecer na sua porta com um aviso dizendo: vim roubar a sua bênção. Ele não funciona assim. Ele é sutil, é disfarçado, é paciente. Ele vai usar situações, pessoas, pensamentos, emoções, qualquer coisa que estiver ao alcance para te fazer desviar do caminho que leva até o que eu preparei para você. E se ele não conseguir te desviar, ele vai tentar te fazer desacreditar. Se não conseguir te fazer desacreditar, vai tentar te fazer desistir um passo antes da linha de chegada. Uma das táticas favoritas dele é o desânimo financeiro progressivo. É aquela sensação de que não adianta tentar porque nunca vai melhorar. É o peso mental de olhar para as dívidas e sentir que elas são maiores do que qualquer bênção que poderia vir. É a voz que diz: você já esperou tanto tempo, se fosse acontecer já teria acontecido. Reconhece essa voz? Ela não é minha. Eu nunca te digo que é tarde demais. Eu nunca te digo que você está fora do meu alcance. Eu nunca te digo que a sua situação é impossível. Essas palavras vêm do inimigo. E você precisa aprender a distinguir a minha voz da voz dele. Outra tática que ele usa muito, e é uma das mais perigosas, porque parece razoável, é a do medo disfarçado de prudência. Ele te faz ter medo de crer em coisas grandes. Te faz achar que acreditar numa bênção de 70 ris. Misericórdia é ingenuidade, é ilusão, é coisa de gente que não pensa direito.
Ele usa a racionalidade como arma espiritual. E aí você começa a moderar a sua fé, a diminuir as suas expectativas, a ser realista. E sem perceber, você coloca um teto na minha capacidade de agir na sua vida. Porque a fé é o canal pela qual eu ajo. Quando você limita a fé, você limita a manifestação. Ele também usa pessoas. Às vezes são pessoas da sua própria família, os mais próximos, os mais queridos, que sem má intenção, com o coração até bem quisto, dizem coisas que cortam a sua fé. Para de sonhar. Isso não é pra gente. Foca no que é real. Eu não estou pedindo para você brigar com essas pessoas. Estou pedindo para você aprender a filtrar o que entra no seu coração. Nem tudo que chega com amor traz verdade, e você precisa proteger o que eu estou plantando em você com muita determinação. Há também uma tática que ele usa especificamente com pessoas que estão prestes a receber grandes bênçãos. Ele cria crises de última hora, um problema de saúde inesperado, uma briga no relacionamento que parece vir do nada. Uma demissão, uma conta que vence, uma situação que parece desabar tudo ao mesmo tempo. E o objetivo é criar uma cortina de fumaça, uma tempestade de distrações que te faça tirar os olhos do alvo, que te faça gastar toda a sua energia emocional e espiritual, apagando incêndios, em vez de avançar para o que está sendo preparado. Se algo assim está acontecendo na sua vida agora, eu preciso que você ouça. Não é sinal de que eu te abandonei. É sinal de que o inimigo está com medo do que está prestes a acontecer na sua vida. Ele não atacaria com tanta força algo que não fosse ameaçador para ele. A intensidade do ataque muitas vezes é proporcional ao tamanho da bênção que está chegando. Quanto maior a resistência, mais próxima está a virada. Isso não é para te assustar, é para te encorajar. Você está sendo atacado porque é valioso, porque o que eu tenho para te dar é grande demais para ser deixado passar sem briga. Como você se defende? Primeiro, com a minha palavra. A minha palavra é a única arma que o inimigo não consegue neutralizar. Quando você declara o que eu disse sobre você, quando você fala em voz alta as minhas promessas, quando você usa a minha palavra como escudo e como espada, ele recua. Não tem como ficar. A minha palavra tem poder de vida e de morte. E quando você a usa com fé, ela cria uma barreira no espiritual que o inimigo não consegue atravessar. Segundo, com louvor e gratidão. O inimigo não consegue ficar onde há adoração genuína. Quando você escolhe me adorar no meio da tempestade, quando você encontra motivos para ser grato mesmo no meio da dificuldade, você está criando uma atmosfera espiritual que afasta as trevas e atrai a minha presença. E onde eu estou, ele não pode ficar. Simples assim. Terceiro, com comunidade. Não enfrente essa batalha sozinho. Encontre pessoas de fé que possam estar ao seu lado, que possam orar com você, que possam te lembrar da minha fidelidade nos momentos em que você esquecer. A fé em comunidade é multiplicada. E o inimigo tem muito mais dificuldade de vencer quem está cercado de irmãos fiéis do que quem enfrenta a batalha isolado. A bênção que está a caminho é sua. O inimigo sabe disso. É por isso que ele luta, mas ele já perdeu. Porque eu sou maior, sou mais forte. E o que eu decreto, nenhum poder pode cancelar. Escreva nos comentários. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de eu falar com você sobre algo que muitos pregadores evitam dizer porque é desconfortável, mas que eu preciso que você ouça da minha boca porque a sua liberdade depende disso. Toda bênção grande que eu preparo para um filho meu vem acompanhada de uma condição. Não uma condição punitiva, não uma armadilha, não uma forma de te fazer merecer o que já é seu por graça, mas uma condição de posicionamento, de alinhamento, de preparação do terreno, para que o que eu vou plantar não seja perdido depois de plantado. Antes de qualquer coisa,
Preciso que você entenda que as minhas condições são sempre relacionadas ao seu bem, nunca ao meu benefício. Eu não preciso de nada de você. Eu sou completo, perfeito, autossuficiente. Quando eu coloco uma condição, é porque sei que sem aquele ajuste interno, externo, espiritual ou prático, a bênção que chegar vai escorrer pelos dedos, vai ser desperdiçada, vai criar mais problemas do que resolver. Porque dinheiro sem sabedoria destrói, prosperidade sem caráter corrói. E eu amo você demais para te dar algo que vai te fazer mal. A primeira condição é a honra. Não estou falando apenas de dízimo. Estou falando de uma postura de reconhecimento de que tudo o que você tem e tudo o que vai ter vem de mim. Honra é mais do que um percentual do salário colocado numa oferenda. Honra é a atitude do coração que reconhece a fonte. É acordar de manhã e dizer: Senhor, eu sei que sem você eu não consigo nada, e com você eu posso tudo. É tomar decisões financeiras consultando a minha sabedoria, e não apenas a sua própria. É administrar o que já tem, como se já fosse abundante, porque a forma como você administra o pouco revela se você está preparado para o muito. Muitos dos meus filhos travam a bênção financeira por descuido com o que já têm. Gastam mais do que ganham. Vivem no imediatismo, no consumo impulsivo, em escolhas financeiras que não honram a provisão que já receberam. E quando a bênção chega em tamanho maior, o padrão de comportamento faz com que ela vá embora no mesmo ritmo em que chegou. Eu não quero isso para você. Quero que você aprenda a honrar o pequeno para que eu possa confiar a você o grande. A segunda condição é o perdão. Eu sei que esse é um tema difícil, mas eu preciso falar sobre ele porque tenho visto muitos dos meus filhos com bênçãos travadas, não por falta de fé, não por falta de oração, mas por um coração cheio de mágoas, que cria uma barreira espiritual. Quando você carrega rancor, amargura, ressentimento, seja de quem for, seja do seu pai, da sua ex, do seu chefe, do amigo que te traiu, do sócio que te lesou, você está dando ao inimigo uma porta de entrada na sua vida. E pelo mesmo lugar que ele entra, a minha bênção não consegue passar. Perdoar não significa dizer que o que a pessoa fez foi certo. Não significa reconciliação forçada. Não significa fingir que a dor não existiu. Significa soltar. Significa entregar para mim o peso daquela situação e deixar que eu faça justiça no tempo certo. Significa liberar a outra pessoa do tribunal do seu coração, não para o bem dela, mas para o seu próprio bem. Porque enquanto você guarda o rancor, você é quem paga o preço. O seu coração é quem fica pesado. A sua paz é quem fica comprometida. E a sua capacidade de receber do meu espírito fica bloqueada. A terceira condição é a obediência em pequenas coisas. Eu falo com você todos os dias, de maneiras que você às vezes ignora. Coloco um pensamento no seu coração. Ligue para aquela pessoa. Vá até aquele lugar. Tome aquela decisão que você vem adiando. E você diz amanhã. E o amanhã vai se acumulando em uma pilha de obediências adiadas que atrapalham o fluxo do que eu quero fazer. Porque obediência parcial é desobediência disfarçada. E quando eu não posso confiar em você nas coisas pequenas, como vou te confiar as grandes? Começa a praticar obediência imediata. Quando eu colocar algo no seu coração, age. Não espera que tudo esteja perfeito, que o momento seja ideal, que você esteja mais preparado. Age com o que tem agora. Isso é o que eu preciso ver. Não perfeição, mas disponibilidade. Não capacidade total, mas disposição de dar o próximo passo, mesmo sem ver o quadro completo. A quarta condição é a generosidade. Eu sei que parece contraditório pedir generosidade a quem está na necessidade, mas eu te digo que essa é uma das chaves mais poderosas para desbloquear provisão sobrenatural. Quando você dá do que tem, mesmo quando parece pouco, você está demonstrando que confia em mim para repor. Está abrindo uma janela para que eu possa agir.
A semente que você planta na vida de outro é a semente do que você quer colher na sua própria vida. Não precisa ser muito. Às vezes é uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, uma ajuda pequena que para você é sacrifício, mas para quem recebe é tudo. Quando você age assim, você está se tornando um canal, e canais ficam limpos pelo fluxo constante. É o poço que não é usado que fica estagnado. Você que vive em generosidade está sempre em movimento, sempre recebendo e doando. E é nesse fluxo que a abundância se instala. Essas são as condições que eu coloco: honra, perdão, obediência e generosidade. Não são pesadas, não são impossíveis, são ajustes de postura que, quando feitos, transformam completamente o terreno da sua vida para receber tudo o que está sendo preparado. Escreva nos comentários: eu me posiciono para receber, Senhor. Estou pronto. Meu querido filho, minha querida filha, tudo o que eu compartilhei até agora foi para te preparar para este momento. Porque chega uma hora em que as palavras precisam se transformar em ações, em que a fé precisa ganhar pernas, em que o que você crê precisa ser expresso de forma concreta no mundo real. E esse momento é hoje, não amanhã, não na semana que vem, não quando a situação melhorar. Hoje. Eu não quero que você saia desse vídeo apenas emocionado. Quero que você saia transformado e preparado. E para isso, vou te dar orientações práticas e espirituais sobre o que fazer a partir de agora para não bloquear o que já está em movimento no espiritual em favor da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de falar contra a sua própria bênção. Eu sei que parece simples, mas é uma das coisas que mais atrasa a manifestação do que estou fazendo. Quando você abre a boca e diz: eu nunca vou sair dessa, minha vida nunca melhora, não tenho jeito não. Você está usando o poder que eu coloquei na sua língua contra si mesmo. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é frase bonita, é lei espiritual. Cada palavra que você fala é uma semente que germina no campo da sua realidade. Começa hoje mesmo a mudar o que você diz. Não estou pedindo que você minta ou finja que tudo está perfeito. Estou pedindo que você declare o que é verdadeiro no espiritual, mesmo que ainda não seja visível no físico. Em vez de dizer: estou cheio de dívida, diz: a minha provisão está chegando e cada dívida vai ser saldada. Em vez de nunca vou conseguir, diz: com Deus eu consigo o que parece impossível. Essa mudança de vocabulário não é ilusão. É alinhamento com o que eu já decresci sobre a sua vida. A segunda coisa é eliminar a comparação. Um dos maiores ladrões de fé e de paz é ficar se comparando com outros. Ver a vida do outro nas redes sociais e sentir aquela pontada de por que eles conseguem e eu não. Isso abre uma porta para o espírito de inveja e descontentamento que bloqueia a gratidão. E sem gratidão, o fluxo da minha provisão se interrompe. Eu tenho um plano único para a sua vida. A trajetória do seu vizinho, do seu colega, do influencer que você acompanha, não é parâmetro para o que estou fazendo por você. Cada filho meu tem um caminho personalizado, com bênçãos específicas, com tempo próprio. A terceira coisa é criar um ambiente de expectativa em casa. O ambiente onde você vive precisa ser alinhado com o que você está esperando. Não estou falando de reformas caras ou de coisas materiais. Estou falando de atmosfera. A forma como você começa o seu dia, a música que você ouve de manhã, as palavras que circulam no seu lar, o espírito que você alimenta dentro da sua casa. Tudo isso cria uma atmosfera que atrai ou afasta o que estou enviando. Começa amanhã com oração. Não precisa ser longa. Pode ser 5 minutos. Mas que sejam 5 minutos reais, onde você realmente se conecta comigo. Me agradece pelo dia. Declara as promessas da minha palavra sobre a sua vida e me entrega as suas preocupações.
Essa prática simples, feita com consistência, cria um campo espiritual ao redor da sua vida que muda completamente o fluxo do que acontece. A quarta coisa é agir nas oportunidades que aparecerem, por menores que pareçam. Quando eu começo a mover provisão na direção de alguém, começo pelos passos pequenos. Apareço primeiro em oportunidades que parecem insuficientes. Um trabalho extra, um contato novo, uma ideia criativa, uma conversa que parece casual. Se você desdenha do pequeno esperando só o grande, vai deixar passar as escadas que eu coloco no seu caminho esperando um elevador que não existe. Aprende a ver as coisas pequenas como testes de posicionamento. Quando aparece uma oportunidade de trabalho extra com remuneração menor do que você gostaria, como você responde? Com gratidão e diligência ou com desdém? Porque a forma como você trata o menor vai determinar o que eu confio ao maior. Seja excelente no que já tem. Seja fiel na esfera pequena. Honre cada centavo que passa pelas suas mãos. E observe como eu começo a multiplicar o que você está honrando. A quinta coisa é buscar sabedoria prática sobre finanças. Fé sem conhecimento produz resultados incompletos. Eu quero que você prospere, e para prosperar de forma sustentável, você precisa de sabedoria financeira. Aprende a fazer um orçamento, entende como funcionam as suas dívidas, descobre estratégias para sair do vermelho e criar reservas. Essa sabedoria prática é um presente que eu disponibilizo para os meus filhos que a buscam, e ela trabalha em conjunto com a bênção sobrenatural para criar uma prosperidade que dura. Escreva nos comentários: eu tomo uma decisão hoje. Vivo em fé e em ação. Meu amado filho, minha amada filha, às vezes, o que a fé precisa para se manter forte não é de mais argumentos teológicos, mas de exemplos reais de como eu já agi no passado. Porque quando você vê que eu já fiz o impossível para outros, a sua fé se fortalece para acreditar que posso fazer o mesmo por você. Não estou aqui para te dar uma aula, mas para te contar histórias. Histórias de pessoas que estiveram exatamente onde você está e que provaram com a própria vida que o que estou dizendo não é promessa vazia. Você conhece a história de José, aquele jovem que tinha sonhos grandes, mas antes de ver esses sonhos se tornarem realidade, passou por uma sequência de situações que qualquer pessoa usaria como evidência de que eu havia abandonado ele. Vendido pelos próprios irmãos, escravizado num país estrangeiro, colocado injustamente na prisão. Cada passo parecia ser para baixo, para o fundo, para um lugar sem retorno. E, no entanto, em cada um desses momentos, a minha mão estava sobre José de uma forma que ele mesmo nem sempre conseguia enxergar. O que eu quero que você veja na história de José não é apenas o final glorioso, o palácio, o poder, a provisão para toda a nação. Quero que você veja a fidelidade de José no processo. Ele serviu com excelência mesmo como escravo. Ele administrou com honra mesmo na prisão. Ele não permitiu que a injustiça apodrecesse o seu caráter. E foi exatamente esse caráter forjado no sofrimento que eu precisava que ele tivesse antes de colocá-lo no lugar de maior autoridade e provisão da época. O sofrimento de José não era punição, era preparação. Você está passando por algo parecido? Sente que cada passo parece ser para baixo quando você esperava que fosse para cima. Cuidado para não interpretar o processo como rejeição. Às vezes, o que parece ser descida é apenas a fundação sendo cavada mais fundo para suportar uma construção maior. Quanto mais profunda a fundação, mais alta pode ser a torre. E o que estou construindo na sua vida requer uma fundação sólida. E é isso que está sendo feito agora. Pensa também na viúva de Sarepta. Ela estava em sua pior situação possível. Última farinha, último azeite, preparando a última refeição para ela e para o seu filho antes de morrerem de fome. Era o quadro mais sombrio que se pode imaginar.
Não havia perspectiva humana de saída. Não havia recurso. Não havia plano B. E foi exatamente nesse momento limite que eu enviei o profeta Elias até ela. Não para consumir o seu último recurso, mas para ser o instrumento pelo qual o milagre viria. Quando ela obedeceu, quando ela priorizou dar ao homem de Deus, mesmo estando na necessidade extrema, a farinha não acabou. O azeite não secou. Durante todo o tempo da seca, ela, o filho e o profeta foram sustentados de forma sobrenatural. Um milagre repetido todos os dias, de forma silenciosa, mas consistente. Isso é o que eu faço quando alguém me obedece no momento mais difícil. Eu sustento, eu provejo, eu faço o impossível se tornar rotina. Você já teve um momento assim, em que você deu quando não tinha, em que você obedeceu quando não fazia sentido, em que você confiou em mim quando tudo gritava para fazer o contrário? Se sim, essa obediência não foi esquecida. Cada ato de fé ficou registrado. E cada um desses registros é uma pedra no altar da sua bênção que está se acumulando até o momento da manifestação. Pensa também em Jó, um homem que perdeu tudo, tudo literalmente. Filhos, bens, saúde. Chegou a um ponto de sofrimento tão profundo que até a sua própria mulher disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E os amigos que vieram confortar fizeram mais mal do que bem, com argumentos equivocados sobre o porquê de ele estar sofrendo. Jó estava cercado de vozes negativas por todos os lados, no fundo do poço, sem nenhuma perspectiva visível de saída. E, no entanto, o final da história de Jó é que eu restaurei o dobro de tudo o que ele havia perdido. Não apenas repus, restaurei o dobro. Isso é o que eu faço quando o sofrimento foi genuíno, quando a fé persistiu mesmo no escuro, quando o coração continuou me buscando mesmo sem entender. Eu não apenas reparo os danos, eu faço a restauração ser maior do que a perda. Se você sente que perdeu muito ao longo dessa jornada, que o custo do que viveu foi alto demais, ouça o que estou te dizendo. O princípio da restauração dupla se aplica à sua vida. Não vou apenas devolver o que foi tirado. Vou devolver com juros, com correção, com abundância. Cada perda vai ser coberta, cada lágrima vai ser recompensada, cada noite de dor vai ser sucedida por um dia de glória que compensará o tempo que passou. E por fim, pensa em você mesmo. Pensa nas vezes em que chegou ao limite e eu apareci. Nas vezes em que a solução veio de um lugar que você jamais esperava. Nas vezes em que o impossível aconteceu de forma tão natural que parecia que sempre havia sido possível. Você já tem a sua própria história de milagres. Eu já agi antes. E se já agi antes, posso agir de novo. E desta vez, em proporção ainda maior. Escreva nos comentários: tu já fizeste o impossível na minha vida e farei de novo. Meu querido filho, minha querida filha, estamos chegando perto do final dessa mensagem e há coisas que eu preciso declarar sobre a sua vida com toda a autoridade do meu nome. Não são apenas palavras de encorajamento, são decretos, são sentenças proferidas da minha boca sobre o seu futuro. São palavras que têm peso, que têm substância, que criam e transformam realidades. E eu preciso que você as receba com um coração completamente aberto, sem defesas, sem filtros, sem a armadura do ceticismo. Eu declaro sobre você: o ciclo de pobreza que perseguiu a sua família por gerações está chegando ao fim. Não vou deixar que os seus filhos herdem as mesmas lutas que você herdou. Estou quebrando essa corrente agora, nessa geração com você. Você é o ponto de virada da sua família. Você é o primeiro de uma nova linhagem de prosperidade, de abundância, de estabilidade financeira. O que os seus pais não conseguiram por falta de oportunidade, por falta de conhecimento, por falta de suporte, você vai conseguir. Porque eu estou pessoalmente envolvido na mudança dessa história. Eu declaro sobre você:
Toda dívida que foi contraída em momento de necessidade vai ser saldada. Não vou te deixar carregar esse peso para sempre. Eu sei o nome de cada credor, sei o valor de cada cobrança, sei o quanto isso pesa sobre os seus ombros, sobre a sua paz, sobre o seu sono. E estou decretando que o caminho para a quitação está sendo aberto. Recursos vão aparecer de fontes que você ainda não conhece. Portas vão se abrir para acordos que vão aliviar o peso. E haverá um dia mais próximo do que você pensa, em que você vai olhar para o seu extrato bancário e ver que não deve mais nada para ninguém. Eu declaro sobre você: a sua casa vai ser um lugar de paz e abundância. As paredes da sua casa vão ouvir mais risos do que choros, mais gratidão do que queixas, mais louvor do que lamentos. A mesa da sua casa vai ser farta. A sua família vai ter o que precisa e muito mais. Os seus filhos vão crescer num ambiente de estabilidade, vão ter educação, vão ter saúde, vão ter oportunidades que você sonhou, mas não pôde ter. Eu estou decretando isso sobre a sua casa hoje. Eu declaro sobre você: novos fluxos de renda vão aparecer na sua vida. Você não vai depender de uma única fonte. Eu sou criativo e tenho maneiras infinitas de fazer provisão chegar até você. Um talento que você tem, mas ainda não monetizou, vai se tornar uma fonte de renda inesperada. Uma conexão que você fará em breve vai abrir portas para projetos que vão mudar o nível financeiro da sua vida. Uma ideia que está germinando no seu coração agora mesmo vai se tornar algo real, tangível, lucrativo, porque fui eu quem plantei essa ideia. Eu declaro sobre você: a sua fé vai crescer a partir de hoje. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir essa palavra. Algo foi plantado no seu espírito que não vai poder ser ignorado. Uma certeza foi instalada no seu coração que vai resistir às tempestades. Uma esperança que parecia morta foi ressuscitada. E essa fé renovada vai ser o motor que vai te levar até a manifestação completa de tudo o que estou decretando sobre você. Eu declaro sobre você: a sua saúde vai ser restaurada. Porque eu sei que muitas vezes a luta financeira cria estresse, ansiedade, doenças físicas que são expressões do peso emocional e espiritual. Estou decretando cura sobre o seu corpo, paz sobre a sua mente, equilíbrio sobre as suas emoções. Você vai ter energia para trabalhar, para criar, para construir o futuro que estou preparando. Vai ter saúde para aproveitar a bênção quando ela chegar. Vai ter alegria genuína que não depende de circunstâncias. Eu declaro sobre você: as pessoas certas vão entrar na sua vida no momento certo. Mentores, parceiros, amigos, colaboradores, pessoas que vão somar, que vão agregar, que vão caminhar ao seu lado de forma alinhada com o que estou fazendo. E as pessoas que foram colocadas na sua vida pelo inimigo para drenar, para destruir, para limitar, essas vão se afastar naturalmente, sem drama, sem conflito desnecessário. Porque eu faço essa limpeza de forma suave, mas eficaz, quando o filho meu está alinhado comigo. E por fim, eu declaro sobre você: o seu nome vai ser testemunho. Vai chegar um dia em que você vai sentar com outras pessoas que estão passando pelo que você está passando agora e vai contar a sua história. Vai dizer: eu estava exatamente aí, sem esperança, sem saída, e Deus fez. E essa história vai ser a semente de fé na vida delas, que vai mudar o destino delas também. Você não está sendo bento apenas para você. Está sendo bento para ser uma bênção. E esse propósito maior é o que dá ao que estou fazendo pela sua vida um significado eterno. Escreva nos comentários: eu recebo cada declaração sobre a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais sagrado dessa mensagem. Não ao fim, ao começo. Porque tudo o que foi dito até aqui foi preparação para o que vai acontecer agora. Cada capítulo anterior
Foi como um tijolo sendo colocado, uma fundação sendo construída, um coração sendo preparado para suportar o peso do que estou prestes a declarar. E o que estou prestes a declarar é algo que vai muito além de palavras bonitas, muito além de encorajamento espiritual, muito além de uma mensagem de conforto para te fazer sentir melhor por algumas horas. O que estou fazendo agora é um pacto. E eu preciso que você entenda com cada fibra do seu ser, com toda a profundidade que o seu espírito é capaz de alcançar, o que significa receber um pacto do Deus que criou o universo. Você já parou para pensar no peso dessa palavra? Pacto. Na língua original da minha palavra, a palavra usada para pacto carregava um significado que ia além do que qualquer idioma moderno consegue traduzir completamente. Quando dois homens faziam um pacto na antiguidade, eles passavam entre pedaços de animais cortados ao meio. Um ritual que significava que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar o que está sendo acordado. Era o compromisso mais sério, mais irreversível, mais absoluto que existia. E foi exatamente assim que eu me comprometei com Abraão, passando entre os pedaços, colocando o meu próprio ser como garantia, dizendo com ação o que as palavras não eram suficientes para expressar. Isso é real, isso é permanente, isso é irrevogável. Quando eu fiz esse pacto com Abraão, ele estava dormindo. Ele nem estava acordado para participar ativamente do ritual. E isso foi intencional, porque eu não queria que o cumprimento do pacto dependesse da força de Abraão, da fidelidade de Abraão, da consistência de Abraão. Queria que dependesse apenas de mim. E comigo sendo a garantia, o pacto se tornou inviolável. Porque eu nunca falho, nunca minto, nunca me contradigo. Nunca começo algo que não termina. Esse mesmo Deus está aqui agora, fazendo um pacto com você. E da mesma forma que Abraão não precisava ter todas as respostas, não precisava entender todos os detalhes, não precisava ser perfeito para receber, você também não precisa. O pacto não depende da sua perfeição, depende da minha fidelidade. E a minha fidelidade nunca variou, nunca diminuiu, nunca teve um dia ruim. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que fui para Abraão, para José, para Davi, para todos aqueles que confiaram em mim com a sua vida, serei para você. Então, deixa eu te dizer, com toda a clareza e toda a solenidade que esse momento merece, o que estou comprometendo da minha parte nesse pacto. Quero que você leia cada item com calma, que deixe cada palavra pousar no seu coração, que permita que a realidade do que estou dizendo penetre além da mente e chegue até o espírito. Eu me comprometo a nunca te abandonar. Nunca. Não é uma promessa condicional. Não é, vou ficar contigo enquanto você se comportar bem, ou vou estar perto enquanto a situação for favorável. É incondicional, irreversível, permanente, nos seus dias de glória e nos seus dias de vergonha, nos momentos em que você está cheio de fé e nos momentos em que mal consegue pronunciar o meu nome, nas manhãs em que você acorda grato e nas madrugadas em que você chora sem saber bem por quê. Eu estarei lá, sempre, sem exceção, sem pausas, sem dias de folga. Porque o meu amor por você não é uma função da sua performance, é uma expressão da minha natureza. Eu sou amor, e amor não abandona. Eu me comprometo a lutar por você nos lugares que você não consegue chegar. Há dimensões da batalha que estão fora do seu alcance. Há forças operando em esferas espirituais que você não tem acesso, não tem visibilidade, não tem autoridade suficiente para confrontar sozinho. E é exatamente nesses lugares que eu entro. Onde você não chega, eu chego. Onde você não vê, eu vejo. Onde você não tem poder, eu tenho poder absoluto. Estou comprometido a enviar anjos, a abrir portas, a desfazer conspirações, a neutralizar armadilhas, tudo isso acontecendo nos bastidores da sua vida.
de forma silenciosa, mas extraordinariamente eficaz, enquanto você simplesmente continua caminhando em fé. Eu me comprometo com os 70 diários que decretei sobre a sua vida. E preciso que você entenda o peso dessa declaração. Eu não usei esse número de forma leviana. Não foi uma estratégia de conteúdo, foi um decreto, foi uma palavra saída da minha boca. E a minha palavra tem poder criativo. Quando eu falei no princípio, haja luz, a luz não debateu, não questionou, não considerou se era o momento certo. Aconteceu. Da mesma forma, quando decreto provisão sobre a sua vida, o processo de cumprimento já foi iniciado. Os canais já estão sendo abertos. Os recursos já estão sendo movimentados. As pessoas certas já estão sendo posicionadas. As oportunidades já estão sendo preparadas. Você não vê ainda, mas está acontecendo. E vai se manifestar no momento que determinei como perfeito para a sua vida. Esse valor pode chegar de formas que você não espera e não imagina. Pode vir como um aumento que parece improvável. Como um negócio que vai decolar quando você achar que está no momento mais difícil. Como uma herança que estava esquecida. Como uma causa judicial que vai ser resolvida a seu favor. Como um contrato que vai surgir do nada. Como uma ideia que vai se transformar em renda de forma surpreendentemente rápida. Eu não te digo a forma, te digo a substância. E a substância é provisão abundante, restauração completa e uma virada financeira que vai deixar todos ao seu redor sem explicação humana. Eu me comprometo a te dar sabedoria proporcional à bênção que vai chegar. Esse é um aspecto que poucos consideram, mas que é fundamental. De nada serve receber uma grande quantia sem ter a sabedoria de administrá-la com excelência. Muitas pessoas receberam muito e perderam tudo porque não tinham sabedoria proporcional ao que receberam. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Antes da bênção chegar, já estou trabalhando na sua mente, na sua percepção, na sua capacidade de tomar decisões financeiras e de vida. As revelações que estão chegando até você, as ideias que parecem vir do nada, os insights que você tem sobre como administrar melhor o que tem agora. Tudo isso é preparação. Estou te ensinando no processo para que quando o grande chegar, você já seja o vaso certo para sustentá-lo. Eu me comprometo a transformar cada erro seu em lição e cada lição em degrau, porque eu sei que você vai errar. Não estou dizendo isso para te desanimar. Estou dizendo porque é verdade e porque a minha promessa abraça essa realidade. Você vai tomar algumas decisões erradas, vai confiar em algumas pessoas erradas. Vai ter dias em que vai agir por emoção em vez de por fé. E em cada uma dessas situações, em vez de te destruir ou te punir, eu vou transformar o erro em aprendizado, o aprendizado em maturidade e a maturidade em uma versão mais forte, mais sábia e mais capaz de você. Não existe desperdício na minha mão. Tudo é aproveitado. Tudo é usado. Tudo serve ao propósito maior. Eu me comprometo a proteger os seus filhos, a sua família, as pessoas que você ama. O alcance do pacto que estou fazendo com você não se limita à sua própria vida. Assim como o pacto com Abraão atingiu todas as gerações que vieram depois dele, incluindo você, que é filho espiritual desse pacto, o que estou estabelecendo agora vai criar um legado. Os seus filhos vão herdar não apenas o que você vai construir materialmente, mas a unção, o favor, a proteção espiritual que estou colocando sobre a sua linhagem. Estou quebrando maldições geracionais. Estou cortando ciclos de pobreza, de escassez, de derrota que podem ter permeado a sua família por décadas. Essa corrente acaba em você. A partir de você, uma nova herança começa. Eu me comprometo a colocar as pessoas certas no seu caminho. Você não precisa construir sozinho o que estou te chamando a construir. Nenhum dos meus grandes servos na história construiu sozinho.
Moisés tinha Arão, Davi tinha Jonatã, Paulo tinha Barnabé. Por trás de cada grande obra, há uma rede de relacionamentos que eu cuido de construir com precisão cirúrgica. Estou enviando para a sua vida mentores que vão te abrir perspectivas que você nunca considerou. Parceiros que vão caminhar ao seu lado com lealdade e integridade. Amigos que vão ser âncoras nos momentos de tempestade. Pessoas que têm o que você não tem e precisam do que você tem, e cujo encontro vai ser mutuamente transformador. Eu me comprometo a te revelar o seu propósito de forma cada vez mais clara. Porque a questão financeira não existe no vácuo. Ela está conectada ao propósito para o qual você foi criado. E quando você está alinhado com o seu propósito, a provisão flui de forma muito mais natural. Porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Parte do que estou fazendo na sua vida agora vai além da questão do dinheiro. Estou te aproximando do centro do alvo para o qual você foi criado. E no centro desse alvo, a prosperidade não é uma luta constante. É consequência natural de quem você é e do que você faz. Agora, meu filho, minha filha, eu preciso falar sobre a sua parte. E vou fazer isso com toda a honestidade e toda a clareza que você merece. Porque o meu amor por você não me permite ser vago nesse ponto. A primeira coisa que peço é que você me coloque em primeiro lugar de verdade. Não no discurso, não na teoria, não nos domingos de manhã, mas na prática do cotidiano. Nas decisões que você toma quando ninguém está olhando, na forma como você administra o dinheiro que já tem, na maneira como você trata as pessoas que cruzam o seu caminho, no uso que você faz do tempo. Quando eu estou em primeiro lugar de verdade, tudo o mais se organiza ao redor disso. As prioridades se alinham, as escolhas ficam mais claras, o ruído diminui e a bênção tem um caminho desobstruído para fluir. A segunda coisa que peço é que você proteja a sua paz com determinação. A paz não é um estado passivo, é uma escolha ativa que precisa ser feita todos os dias, várias vezes por dia. O inimigo vai apresentar situações, conversas, notícias, pensamentos que vão tentar roubar a sua paz. E você precisa aprender a discernir o que ameaça a sua paz e criar fronteiras saudáveis ao redor dela. Não é egoísmo, é sabedoria. Uma pessoa em paz tem acesso a recursos espirituais que uma pessoa ansiosa e perturbada simplesmente não consegue acessar. A paz é o solo onde o milagre germina. A terceira coisa que peço é que você seja generoso com o que já tem agora. Eu sei que parece pouco. Eu sei que você sente que não tem o suficiente nem para si mesmo. Mas o princípio da semente é eterno e imutável. Você colhe na proporção do que planta e na qualidade do solo onde planta. Quando você dá do pouco que tem, seja dinheiro, seja tempo, seja atenção, seja cuidado, você está demonstrando que confia em mim para repor. E essa demonstração de fé ativa algo no espiritual que nenhuma oração longa consegue ativar. A generosidade é uma das formas mais poderosas de fé em ação. A quarta coisa que peço é que você cuide da sua saúde, física, emocional e mental. Eu tenho grandes planos para você, mas esses planos precisam de um vaso saudável para serem executados. Durma o suficiente, coma bem, cuide das emoções que você carrega, busque ajuda quando precisar. Não ignore os sinais que o seu corpo e a sua mente dão, porque um filho meu, adoecido e exausto, não consegue receber e administrar tudo o que estou querendo dar. Cuidar de si mesmo não é falta de fé, é mordomia responsável do vaso que eu te dei. A quinta coisa que peço, e talvez a mais importante de todas, é que você não desista na hora mais difícil. E vou ser honesto com você. Vai ter uma hora difícil. Provavelmente vai vir logo depois desse vídeo, exatamente quando você acabou de receber uma palavra poderosa e está mais vulnerável aos ataques do inimigo.
Vai vir na forma de uma conta que vence, de uma notícia ruim, de uma voz interna que diz que você foi ingênuo de acreditar. E nesse momento, nesse exato momento, é que a sua decisão vai determinar tudo. Se você recuar nesse instante, cede terreno que custará muito para reconquistar. Se você avançar, se você olhar para aquela dificuldade e disser em voz alta, isso não muda o que Deus disse sobre mim, você vai cruzar uma fronteira espiritual que vai mudar o curso de tudo. Não desista na hora mais difícil. É nela que o caráter é forjado. É nela que a fé verdadeira se distingue da fé superficial. É nela que eu mostro o que sou capaz de fazer pelos meus filhos que não cedem, que não recuam, que ficam de pé mesmo com os joelhos tremendo. Esse pacto está estabelecido. Cada palavra que foi dita aqui foi ouvida no céu. Cada compromisso foi registrado na eternidade. E o que foi registrado na eternidade não pode ser apagado por circunstâncias temporais. A batalha pode ser longa. O processo pode ser difícil. Os dias podem ser duros, mas o resultado final já está determinado. E o resultado é a sua vitória, a sua provisão, a sua restauração, a sua transformação completa. Aceite esse pacto agora. Fale comigo do fundo do seu coração. Diga, Senhor, recebo esse pacto, recebo cada promessa, me comprometo a ser fiel da minha parte. Não perfeito, mas fiel. Confio na tua fidelidade que nunca falhou. Recebo os 70 mil reais que decretaste. Recebo a sabedoria, a proteção, a provisão e a restauração sobre a minha vida e sobre a minha família. E agradeço agora, antes de ver, porque sei com certeza absoluta que o que tu prometeste, tu cumprirás. Se você fez essa declaração com o coração, algo foi selado agora mesmo. Uma aliança foi formada entre você e o Deus do universo. E alianças formadas diante de mim são eternas, são reais e são cumpridas. Escreva nos comentários: pacto feito com Deus. Eu recebo tudo que foi prometido sobre a minha vida a partir de hoje. Meu querido filho, minha querida filha, antes de você fechar esse vídeo, antes de você voltar para a correria do dia, antes de você colocar o celular de lado e retomar as tarefas que esperam por você, eu preciso que você faça uma pausa real. Respira fundo, feche os olhos por um segundo se quiser. E nesse espaço silencioso entre uma respiração e outra, deixa essa pergunta pousar no seu coração. Você entrou nesse vídeo da mesma forma que está saindo? A resposta, se você realmente ouviu o que foi dito aqui, é não. Algo mudou. Pode ser que você ainda não consiga nomear exatamente o que mudou, mas mudou. Uma semente foi plantada, um decreto foi pronunciado, um pacto foi estabelecido. E sementes plantadas em solo fértil não voltam atrás. Decretos pronunciados em autoridade não retornam vazios. Pactos estabelecidos diante de mim não são desfeitos pelo tempo nem pelas circunstâncias. Eu quero que você entenda com clareza o que aconteceu nesse vídeo hoje, porque o inimigo vai tentar diminuir a significância do que você experimentou. Vai tentar fazer você sair daqui pensando, foi um vídeo bonito, e guardar isso na mesma gaveta onde guarda outras coisas que te tocaram, mas não mudaram nada. Não deixa ele fazer isso. Porque o que aconteceu aqui hoje não foi entretenimento espiritual. Foi ativação. Foi um ponto de virada. Foi o momento em que o céu inclinou sua atenção completamente sobre a sua vida e o que estava emperrado começou a se mover. Você ouviu que eu decidi mover o céu pela sua vida. E essa decisão foi tomada na eternidade, com o seu nome, com a sua história, com cada detalhe da sua situação em mente. Você ouviu que o número 70 Meihares não chegou até você por acidente, mas como uma confirmação de uma provisão que já existe no espiritual e que está em processo de manifestação no natural.
Você ouviu que há batalhas sendo travadas a seu favor em dimensões que você não consegue ver, que anjos estão sendo enviados, que resistências estão sendo vencidas, que o campo está sendo preparado para a sua colheita. Você ouviu sobre os sinais que já coloquei no seu caminho. E espero que ao ouvir isso, você tenha revisitado momentos da sua história com novos olhos. Aquelas coincidências que nunca foram coincidências. Aquelas portas fechadas que na época pareceram punição, mas que na verdade foram proteção. Aquelas pessoas que apareceram no momento exato. Aquelas soluções que vieram de lugares inesperados. Eram todos os meus sinais, eram todas as minhas marcas, eram todas as evidências de que eu nunca me afastei, nunca me distraí, nunca virei as costas para você, mesmo nos momentos em que você jurou que eu havia sumido.